Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Número 6. Que tem por título Tiatira, a igreja tolerante. O texto áureo diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Segundo Coríntios 6, do 14 ao 15, verdade prática diz assim: o verdadeiro amor tudo suporta, mas não pode tolerar o pecado, porque o amoroso Deus exige santidade e justiça de seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nossas lições, nós temos estudado sobre várias igrejas, pois aqui tem 7 igrejas, 7 lições consecutivas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, também a igreja de Pérgamo, que foi a última. E hoje fala sobre a igreja de Tiatira, que fala de uma igreja tolerante, que era muito amorosa, os irmãos eram muito amorosos e muitas obras, era muito comprometido em fazer a vontade de Deus, mas o pastor da época daquela igreja estava tolerando coisas que não podia estar acontecendo no meio do povo de Deus. A introdução diz assim: ao contrário de Éfeso, a igreja de Tiatira fizera-se conhecida pelo amor, mas se a primeira foi elogiada por odiar os maus, a segunda foi repreendida por tolerar o mal. Aquela faltava amor, a esta o amor até sobejava, mas nenhum dos dois amores era perfeito. O amor de Éfeso já não amava como antes. O amor de Tiatira amava mais do que antes, mas ainda não era capaz de recusar o mal. Sim, Tiatira era amorosa, no entanto fez-se réproba ao mostrar-se indulgente com uma profecia que, à semelhança da mulher de Acabe, vinha induzindo os santos ao adultério e à idolatria. O espírito de Jezabel continua a rondar o rebanho do Senhor. Vigilância e oração. Nem tudo que parece espiritual vem do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, a igreja de Tiatira, diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja também muito dedicada à obra de Deus, muito esforçada, mas eles esqueceram o amor, como nós estudamos na lição antepassada, que eles esqueceram o primeiro amor, eles deixaram de amar a Deus como antes. Diferentemente da igreja de Tiatira, essa que estamos estudando hoje, ela era uma igreja muito amorosa, amava até demais e muito cuidadosa. Os irmãos tinham muita fé, também tinha muito esforço. O problema da igreja de Tiatira era somente uma mulher que, por nome de Jezabel, deixou
se penetrou na igreja. Como diz a lição, ela era uma pessoa crente da igreja, e ali ela começou a ensinar, a introduzir falsas doutrinas, falsos ensinos. Na verdade, ela estava sendo um canal de Satanás para introduzir o mal na igreja do Senhor que estava em Tiatira. E ali a igreja começou a aprender aquelas doutrinas diferentes, doutrinas de idolatria, de prostituição, ensino realmente de Satanás. E o pastor da igreja daquela época de Tiatira era um homem muito amoroso também, muito temente a Deus, de muita fé, muito cuidadoso, mas ele deixou esta mulher habitar na igreja e também começar a fazer o seu ministério realmente com uma coisa, com uma doutrina que não convinha no meio do povo de Deus. Esta mulher realmente era um canal de Satanás, como nós vamos ver na lição. Ela ensinava os irmãos que poderia se prostituir, que não tinha problema nenhum, que Deus não estava preocupado com isso, que podia adorar outros deuses, que também Deus não estava preocupado com isso. Então os irmãos foram entrando, né, aqueles mais fracos iam absorvendo aquela palavra, aquela doutrina, e aquela mulher fez um grande movimento dentro daquela igreja de Tiatira. O pastor tolerou, por ela ser uma membro da igreja, não tomou providência, deixou aquela mulher continuar na igreja, contaminando a igreja de Tiatira. Por isso que nós vamos ver na sequência da lição, que Deus reconhece o esforço daquele homem que estava diante daquela igreja, até elogia ele, mas também Deus reprovou ele pelo ato de tolerar, ou seja, de aceitar aquela mulher fazer tanta coisa dentro da igreja, contaminando o povo de Deus. Como diz aqui, ainda, não especificamente encarnada em uma mulher como aquela, mas o diabo ainda continua pondo hoje nas igrejas pessoas que chegam como não quer nada, se passando também por irmãos, por missionários, e pregando isso e aquilo, e na verdade são instrumentos de Satanás querendo contaminar. Por isso que aqui nos adverte que devemos ter cuidado. E hoje continua aquele espírito daquela mulher Jezabel, que era realmente instrumento de Satanás. Hoje continua trabalhando na igreja, trazendo palavras, ensinamentos, doutrinas diferentes, contaminando o povo de Deus. Por isso que a lição adverte muito para que todos nós tenhamos cuidado, para que não venhamos ser envolvidos por essas pessoas que na verdade estão contrariando a palavra de Deus. O primeiro tópico diz assim, eu vou ler logo mais como primeiro. Eu peço um pouco também. A igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira, embora rica, Tiatira não podia ostentar a riqueza de Éfeso, nem era tão importante quanto a Pérsia, mas sabia como usufruir do progresso que os romanos haviam trazido à região ao transformar a Ásia Menor numa província imperial. Sua produção de tecidos, principalmente o índigo, tornou a Formosa em todo o mundo famosa. Tiatira fizera-se afamada também pelos guildas que agrupavam os profissionais das mais diversas áreas. Era uma espécie de sindicato. Hoje quem visita a moderna Akhisar, na Turquia, depara-se com as ruínas de uma Tiatira, que outrora florescente perdera todo o vício ao honrar mais a criatura do que o Criador. Portanto, a cidade de Tiatira, ela não era tão comparável, nem comparável com ela. Uma
cidade desenvolvida, como uma grande metrópole, uma das principais cidades da região na época, mas que ela era uma cidade muito habitada pelos romanos, e que também ela tinha as suas riquezas, ela tinha os seus recursos. Ela produzia um tecido, como diz aqui, produzia muitos tecidos, ficou famosa pela produção desses tecidos, e também pelas guildas que agrupavam os profissionais de mais diversas áreas. Guildas é a mesma coisa, como diz aqui, se fosse forma de um sindicato, ou também de uma associação de várias pessoas, de várias fábricas, de vários, digamos assim, setores de trabalho que reuniam naquelas associações, e ali viviam aquele povo, e aquela cidade ficou famosa pelas suas associações e também pelos seus tecidos, e ela com certeza produzia e exportava para várias regiões. Ainda que hoje quem visita a moderna Akhisar, na Turquia, depara-se com as ruínas de uma Tiatira que outrora florescente perdera todo o vício a honrar mais a criatura do que ao Criador. Portanto, essa Tiatira hoje, ela com certeza mudaram o nome dela para Akhisar, e ela é situada no país da Turquia. Mas como diz aqui, antes era uma cidade fervorosa, uma cidade com vigor, com energia, com alegria. Hoje é uma cidade bem diferente, sem energia. Energia, falamos aqui, não é essa energia, ela é sem energia de luta, de vigor dos seus moradores, é um pessoal mais morno, mais sem alegria, menos batalhador. Mas por quê? Porque antes o pessoal começou a adorar mais a criatura do que o Criador. Deixaram de adorar mais a Deus, quem os criou, e começaram a adorar a outros deuses, próprios homens, em vez de adorar o Deus que foi quem nos criou, quem nos criou todos nós. Isso tem acontecido com muita gente, principalmente com as pessoas que não são crentes, em vez de adorar a Deus que nos criou, que é o nosso Criador, adora a outros homens que eles dizem ser santos, que na verdade são criadores. Eles deixam de adorar o Criador para adorar a criatura. A igreja de Tiatira, é bem provável que o Evangelho tenha chegado a Tiatira através de Lídia, evangelizada por Paulo e Filipe, que tornou a cidade natal como portadora das boas novas de salvação. O apóstolo haveria de confirmar o trabalho ali estabelecido em sua terceira viagem missionária. Portanto, o Evangelho a Tiatira chegou provavelmente com essa irmã Lídia. Era uma crente, uma cristã, que ela ouviu Paulo pregar, e ali ela se converteu, e ali começou a trabalhar, também fazendo a obra de Deus, e voltou para Tiatira, que era a sua cidade natal, e ali ela começou também a pregar o Evangelho de salvação. Agora o tópico 2, que tem por título a identificação do destinatário. Não é, leia o primeiro, Filho de Deus. Apresentando-se como o Filho de Deus, o Senhor torna bem patente ao anjo da igreja em Tiatira ser igual ao Pai. Implicitamente declara-se o cabeça da igreja. Sim, Jesus Cristo é o chefe supremo, incontestável, tanto da igreja local quanto da igreja invisível, militante e universal.
Portanto, peregrinemos de acordo com a sua vontade. Portanto, bem claro aqui, que Jesus, quando se apresentou à igreja de Tiatira, ele se apresentou como igual a Deus, igual ao Pai Eterno. Nós sabemos que ele é. Assim como Deus o Pai, ele é, assim também é o Filho de Jesus Cristo. É igualmente em poder, em virtude e sabedoria, em onisciência, onipotência e onipresença. Por isso que nós estamos aqui para adorar tanto a Deus como a Jesus, porque nós sabemos que eles são só Deus, é Pai e Filho, mas é o mesmo Deus. Nós estamos pedindo uma coisa a Jesus, é a mesma coisa que está pedindo a Deus. E estamos pedindo a Deus, é mesmo que está pedindo a Jesus. Pois eles são duas pessoas, mas na verdade o mesmo poder para abençoar e nos dar segundo a tua misericórdia. Agora o 2, onisciente, nós sabemos que ele é onisciente. Seus olhos são como chamas de fogo. Sim, Jesus é onisciente. Ele tudo sabe, tudo conhece, tudo vê. Sonda-nos as mentes e os corações. Portanto, o Senhor sabia muito bem o que se passava na igreja em Tiatira. O que ocorre em nossas igrejas não está oculto aos olhos do Filho de Deus. É tempo de conserto e avivamento. Portanto, como guerreiro é onisciente, seus olhos é como chama de fogo, e longe ele vê. Como diz também, ele sabia o que está se passando na igreja, como ele sabe o que está se passando na nossa igreja local, ele sabe o que está passando em nossa casa, na nossa vida, no que precisamos, ele sabe o que é que está se passando na nossa mente, no nosso coração. Por isso é que ele é onisciente. Como diz, é tempo de conserto e de avivamento. Nós sabemos que ele é onisciente, tem toda essa capacidade, o que devemos ver que é o tempo de nos consertarmos, buscar a fazer realmente, a cada dia melhorar e fazer a vontade de Deus e buscar em Deus avivamento espiritual, ou seja, força para prosseguir adorando e exaltando o seu nome. Agora o 3, o supremo juiz, ele também é juiz. Vai, o poder judiciário do Filho de Deus é simbolizado pelo bronze polido de seus pés. Ele é o juiz supremo de todas as coisas, porque todas as coisas foram confiadas pelo Pai. Em breve, pois, Jesus haveria de submeter a severo julgamento, tanto Jezabel quanto os que com ela adulteravam. Deus não mudou, continua a julgar os loucos, que em sua igreja vestem-se como cordeiros, a fim de levar as ovelhas ao pecado. Portanto, nós sabemos que Jesus, que Deus é amor, mas, como diz aquele hino, Chagas todinho, ele é amor, mas é justiça também. Ele é amoroso e misericordioso, mas nós sabemos que ele também é juiz, e assim, um dia ele vai nos julgar, vai julgar todas as nações, e todos aqueles que pecavam junto com aquela mulher, eles serão julgados. E também hoje, aqueles que continuam pecando, fazendo como aquela mulher. Tanto falsos profetas, falsos ensinadores, que ainda andam nas igrejas hoje, como aquela mulher Jezabel, também aqueles que aceitaram as doutrinas falsas, como aqueles irmãos que aceitaram a doutrina de Jezabel, também serão julgados. E um dia serão condenados por aceitar e não vigiar. Por isso é o nosso cuidado, ter cuidado para quê?
Ao chegar, de repente, vamos embora, porque anda bem vestido, Nós não vamos diretamente dizer que aquilo é um falso profeta, que aquilo é isso ou aquilo. Nós temos apenas que ficar prestando atenção realmente se ele realmente está fazendo de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Não podemos ficar na da gente só observando, para que não venhamos cair em ensino falso que não nos convém em seguir. Porque todo ensino falso, ele vai a gente observando, dá para a gente ver pela palavra de Deus que aquilo que está errado. Só pessoas que não buscam ter conhecimento da palavra de Deus é que vai só ouvindo aquela doutrina falsa e deixa se levar, não observa a palavra de Deus. Se nós basta que apenas nós observemos a ter conhecimento um pouco da palavra de Deus. Aí isso faz, a palavra de Deus nos ajuda a esclarecer que realmente aquela doutrina não está conforme à vontade de Deus. Agora o tópico 3, né? Uma igreja rica em obras. Vamos ver como Tiatira era uma igreja rica em obras também, em amor, em serviço. Ela também tinha fé, ela tinha paciência, ela tinha abundância de obras. Começa aí, irmão Valeriano. Antes de o Senhor Jesus censurar o anjo da igreja de Tiatira, passa a destacar-lhe as qualidades. Aliás, Tiatira, conforme já adiantamos, era tão rica em obras quanto Éfeso. Além disso, fizera-se elogiável pelo amor que consagrava a Deus. No entanto, ainda não havia alcançado o padrão de Filadélfia. Uma igreja em obras. Tiatira realmente era uma igreja rica em obras, irmãos muito esforçados nesse tempo. Também elogiada pelo amor que tinham uns com os outros, consagravam-se a Deus, mas como diz, no entanto, ainda não havia alcançado o padrão de Filadélfia. Como nós vamos estudar nas outras sessões, Filadélfia é considerada a igreja perfeita, que realmente tem todos os perfis que a igreja do Senhor tem que ter. Nós vamos ver na lição número 8, para o dia 20 de maio, Filadélfia, a igreja do amor perfeito. Mas hoje, como estamos estudando, Tiatira, ela era uma igreja que tinha suas qualidades. Como já dissemos aqui, era uma igreja que tinha obras, que tinha amor, que tinha fé, que se esforçava, que consagrava a Deus, mas tinha esse problema, que era a tolerância, tolerar coisas erradas, e não punir, e não ver que aquilo não poderia acontecer. E nós sabemos que Deus, ele é amor, mas ele não tolera o pecado, como diz aqui. Ele é rico em misericórdia, mas ele também é juiz, e um dia ele vai julgar todas as nações e vai dar a cada um segundo as suas obras que tem feito para com Deus. Como diz aqui, Deus é amor, bondade e misericórdia. No entanto, tais atributos não anulam sua natureza disciplinadora. O Pai repreende e corrige a quem Ele ama e quer bem. Portanto, Deus quer que cada filho teu, além de adorar, além de ter amor um para com os outros, ter fé em Cristo Jesus, mas ele também quer disciplina, ele quer sinceridade em tudo. Como diz, ele repreende e castiga quem ele ama. Pois quando ele vê que alguém está errado, que o servo dele está errado,
Ele corrige através da sua palavra e castiga, põe seus servos na prova. Por quê? Porque ele ama. Ele como nós fazemos com os nossos filhos, a quem nós queremos muito bem. Muitas vezes quando nós vemos que eles estão errados, o pai prudente, o pai sabe que quer o bem do filho realmente, ele procura corrigir para até certo ponto também castigar um pouco, para que o seu filho entre pelo caminho, veja que está errado e tem que corrigir, ver que muitas coisas não pode fazer. Assim também é o nosso Deus para conosco. Ele nos ama, Ele nos quer o bem, mas também Ele quer de nós a correção em tudo, que sejamos corretos em tudo, não apenas uma parte, mas em tudo. E não venhamos tolerar aquilo que é errado, aquilo que é pecado, não venhamos deixar estar no nosso meio, no meio do povo de Deus. Agora o amor. O amor de Tiatira era maior do que antes, mas ainda não era perfeito. Sua imperfeição não estava em amar o mal, residia no aquecer ao mal. O amor que tolerava o erro ainda desconhece o que é certo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado de Jezabel e a abominação dos que com ela fizeram-se repugnantes aos seus olhos. Amém. O amor de Tiatira era maior do que antes, por cada dia que passava. Tiatira, os irmãos de Tiatira, eles mais amavam uns aos outros, mas tinham prazer de fazer a vontade de Deus. Era realmente os irmãos dedicados. Mais do que? Mas eles consentiam, viam o pecado entrar, as coisas erradas, e aceitavam. Portanto, Deus reprovava os irmãos de Tiatira e também o dirigente, o anjo da igreja, por tolerar o pecado no meio do seu povo. Como diz, o amor que tolera o erro ainda desconhece o que é certo. O teu amor por uma pessoa, mas quando a pessoa tolera o erro, não, eu vou tolerar o erro do fulano, ele vive errando, vive pecando, mas eu vou tolerar, eu vou aceitar ele mesmo estando fazendo errado. A pessoa realmente não está sabendo ainda o que é o certo, o que é amar de verdade. Era como os irmãos, era como a igreja de Tiatira. Eles eram muito amorosos, mas na verdade, por aceitar as doutrinas falsas, os ensinamentos errados, o pecado dentro da igreja, eles ainda não sabiam o que era o amor verdadeiro de Deus, que era realmente um amor puro, sem erro, um amor certo, de santidade, onde abomina tudo que há de errado e pecado à vontade de Deus. Agora o serviço, vamos ver o serviço dos irmãos. Obreira incansável, Tiatira vinha notabilizando-se no serviço a Cristo em favor dos santos. Evangelizava, socorria os mais necessitados e tudo fazia por expandir o reino de Deus. Imitando a apostólica Jerusalém, erguia-se como exemplo para as demais igrejas. Todavia, seu amor carecia de perfeições. Portanto, a gente vê a qualidade que a igreja de Tiatira tinha. Era uma igreja esforçada, realmente, socorria os mais necessitados, evangelizava, tudo fazia para expandir. Realmente eles eram esforçados e tinham muito amor de fazer a obra de Deus, mas não era um amor perfeito. Já tinha essa falha e Deus queria dos irmãos essa perfeição.
E tantas qualidades ele tinha, mas estava faltando esta perfeição que Deus estava cobrando da igreja de Tiatira. Agora a fé. Por suas obras, Tiatira demonstra a sua fé. Uma fé, aliás, que não se limitava a um mero assentimento intelectual. Sua confiança em Deus era bem fundamentada. Tinha forças não somente para realizar o impossível, mas para mostrar uma perseverança que ousava além dos limites humanos. Você vê como era a igreja de Tiatira, né? Era uma igreja realmente, os irmãos que tinham muita fé nas suas obras. Quando eles iam fazer uma coisa para a obra de Deus, eles iam com muita fé, muita determinação, muita força de vontade. Sua confiança em Deus era bem fundamentada. As suas forças não somente para realizar o impossível, mas para mostrar uma perseverança que ousava além dos limites humanos. Eles realmente se esforçavam tanto e realmente parecia coisa que o homem não poderia fazer, mas eles, com a fé em Deus, eles conseguiriam. Mas o problema que eles tinham era realmente tolerar o pecado dentro da igreja, coisas erradas, fazendo a obra de Deus, se esforçando para levar a palavra de Deus, evangelizar, fazer assistências sociais, como falou aqui, ajudar os necessitados. Tinha muita fé em Deus, mas e muito amor também, mas como desde o princípio, eles toleravam o pecado, eles aceitavam o erro e não combatiam. Esta era a falha que realmente tinha naquela igreja, muitas qualidades, mas que Deus cobrava, aqueles irmãos ainda cobram de toda a igreja de Cristo. Que a igreja de Deus hoje, nossa igreja, que somos a igreja de Deus, para servir realmente a vontade de Deus, tem que ter todas as qualidades que Tiatira tinha, menos essa tolerância para aceitar o erro, aceitar o pecado dentro de seus componentes, de seus membros da igreja, para assim se tornar perfeita como a igreja de Filadélfia, que é a 8ª lição, e nós vamos ver quando for estudar como realmente é uma igreja perfeita para que possamos rezar o Reino. Agora a paciência, né? A paciência é a virtude que nos capacita a suportar o insuportável. Sabemos que, juntamente com a luta, o Senhor vem com escape sempre oportuno. É por isso que o anjo de Tiatira mantinha-se perseverante e calmo. A paciência é a virtude que nos capacita a suportar o insuportável. Seria bom que todos nós sempre tivéssemos a paciência. Muitas vezes a gente não tem. Nós temos que ser realistas. Deus quer que cada um de nós paciente. Muitas vezes nós temos um problema, com alguma dificuldade, e muitas vezes não temos paciência. Como diz aqui, a paciência é a virtude que nos capacita a suportar. Quando nós temos paciência, Deus nos capacita a suportar aquela situação difícil e nos dá sabedoria para quê? Para que sabemos sair do problema que estiver passando e continuar fazendo a vontade de Deus. Agora a abundância em obra, vamos ver a abundância em obra da igreja de Tiatira. O anjo da igreja em Tiatira jamais se mostrou remisso. Trabalhando e esforçando-se cada vez mais, foi elogiado por Cristo por serem as suas últimas obras mais abundantes do que as primeiras. Se as primeiras eram boas, as últimas tinham a marca da excelência. Amém. O anjo da igreja de Tiatira jamais se mostrou remisso. Realmente era um homem lutador.
Realmente era um homem esforçado, como diz aqui, e Deus até lhe elogiava, Jesus até lhe elogiava pela sua coragem, o seu esforço, e a cada dia que passava, o esforço dele, que ele fazia pela obra de Deus, já era mais agradável a Deus, eram boas, mas as últimas tinham a marca da excelência. Já passava de boa as obras que eles faziam, de esforço, já era mais do que boa, já era excelente. Mas como nós vamos ver, todas essas palavras, no último tópico, porque Deus reprovou o seu servo que estava na frente da igreja de Tiatira. Uma sinopse do tópico 3 diz assim: a igreja de Tiatira era rica em amor, devido fé, paciência e boa obra. Ela era rica, realmente, muitas virtudes boas, mas deixou porque uma mulher adulta usava o Satanás levar seu pecado para dentro da igreja, e muitos estavam misturando o pecado com a palavra de Deus. Jezabel e as profundezas do Satanás. Não obstante suas inigualáveis virtudes, o anjo da igreja em Tiatira foi reprovado por Cristo, por estar tolerando uma mulher que, dizendo-se profetiza, encontrava-se a desencaminhar os fiéis a idolatrar e à prostituição. Portanto, aqui como era dizendo, o anjo da igreja, que é o pastor, Deus me elogiava pela sua coragem, pelo seu voto, pelo seu esforço, por todas as qualidades, pela sua fé, pela sua paciência, pela sua perseverança. Mas aqui Deus ia lhe reprovar por tolerar aquela mulher. Portanto, o pastor, quando perceber, aquele que está de frente a uma igreja, quando ele perceber que tem alguém tentando introduzir coisas contrárias à palavra de Deus, colocando coisas na mente de algum outro membro da igreja, que não é da permissão da vontade de Deus, ele tem que tomar providência, fazer com que aquela pessoa se retire e não venha introduzir os irmãos da igreja a entrar pelo caminho de idolatria, como essa mulher ensinava dentro da própria igreja. Ela ensinava os irmãos a cometer idolatria, a cometer adultério. Ela enganava as pessoas, com certeza, deveria ser uma mulher bonita, e envolvia qualquer homem que chegasse, desse atenção a ela e ficasse se prostituindo com ele, e realmente era um instrumento de Satanás dentro da igreja de Tiatira. Por isso que Deus reprovou aquele homem que estava à frente daquela igreja com tantas virtudes, com tantas qualidades que aquele homem tinha, mas foi reprovado apenas por tolerar e aceitar o pecado dessa igreja, na qual ele não devia aceitar. Agora, Jezabel de Tiatira, idolatria, idólatra e adúltera. Assim era a mulher de Acabe, conhecida entre as tribos hebreias. Por causa de sua reputação, ela serviu para nomear a profetisa que, em Tiatira, induziu os homens ao adultério e à apostasia. Curiosamente, Jezabel, em hebraico, significa casta, mas em nada diferia de uma rameira. Jezabel em hebraico significa casta, ou seja, pessoas que realmente servem a Deus, que não comete, não tem envolvimento de casal um com o outro, mas aqui ela realmente não tinha nada, era tudo ao contrário de uma pessoa casta. Aqui, acho que uma pessoa quando não se envolve em relacionamento pessoal com o outro, assim
como Paulo não se envolveu, se dedicou apenas a fazer a vontade de Deus, assim como os padres não querem, mas isso também não convém, não é mandamento de Deus, que cada um pode ter o seu companheiro e a sua companheira. Paulo foi por opção de se envolver totalmente à vontade de Deus. Ele não dizia que era pecado possuir mulher, ele até ensinava. Ele não quis para ele, porque ele realmente estava com toda a vontade de fazer a vontade de Deus, que ele se dedicou somente a fazer a vontade, a obra de Deus. Mas que antes dele ser servo de Deus, quando ele se contemplou, ninguém fala, pode ser que ele tivesse mulher e tudo. Mas, a partir do momento que ele começou a servir a Deus, ele realmente abandou tudo, até dispensou até uma vida doida para fazer a vontade de Deus. Assim como em hebraico significa casto, é pessoa que não se envolve sexualmente um com o outro, mas nada com mulher, vai ser uma ramalheira, diz aqui, né? Uma rameira. Deve ser uma rameira. A rama que está se estendendo, por tudo que é canto, subindo, e tudo que é feito, pé de pano, que nós ia tirando. Mesmo assim era essa mulher. Saía subindo, tudo que era homem, tudo que era pecado, o homem estava realmente ao contrário do que o seu nome significava. Agora, o ministério de Jezabel. Jezabel apareceu em Tiatira com uma nova doutrina que, em essência, era a velha mentira do diabo. Apresentou um ensino novo, uma unção nova e, quem sabe, até um método novo de crescimento da igreja. Nos bastidores, era tudo isso conhecido como as profundezas de Satanás. O que parecia uma nova revelação era, na verdade, o engano antigo e caduco que levou nossos pais à ruína. Além de profetizar, Jezabel ascendera a categoria de mestra na igreja, profetizando e ensinando, seduzia a todos com a sua doutrina. Como lhe fora possível tamanha ascensão sobre o ministério, não havendo ninguém que lhe barrasse os passos, ela transtornou todo o redil e comprometeu a ortodoxia e a pureza da igreja. Como Jezabel apareceu em Tiatira, realmente ela começou a pregar, dizer que era profeta, e o profeta tinha isso, começou com doutrinas diferentes, uma nova, com que daquela maneira a igreja crescia, e realmente todo mundo começou a perceber, a achar que realmente era uma nova forma de uma mulher realmente cheia de coragem, de poder, começar a se envolver e aceitar tudo que ela dizia. Na verdade era o velho truque do diabo. O diabo começou de mansinho, um truque caduco, como diz aqui, e desde o princípio desde o jardim do Éden, já usou um truque para enganar ao primeiro homem e a primeira mulher. Assim ele usou também um truque bem sutil, assim como hoje nós temos que ficar atentos para que não venhamos cair. Nós podemos até, não vamos dizer que tal igreja ou tal ensinamento esteja exatamente como Jezabel, mas nós vemos tanta coisa que na verdade é diferente da nossa igreja. Às vezes a gente vai até ver, por que isso só acontece tanto nas outras igrejas? É coisa demais, Deus só opera lá e tudo. E às vezes pode até ter cuidado para que novos ensinos, novas doutrinas não venham a ser como essa Jezabel, como esse velho truque. O diabo está aí, amigo, e a Bíblia nos adverte. Nos adverte que no final do tempo virá falsos profetas e parasitais. E é de admirar, é de duvidar mesmo, enganarão até muitos dos escolhidos. Para sinais, de prodígios e sinais.
E a pessoa dizer isso realmente é de Deus. Por isso que a gente tem que estar com cuidado e se voltar principalmente para a pregação do Evangelho de Salvação, que é o principal. As demais coisas todo mundo quer o bem-estar, todo mundo quer uma cura se estiver doente, mas nós temos visto muitos exageros por aí. E queira Deus não seja como essa Jezabel, estava sendo instrumento de Satanás, não tenha muitas pessoas por aí, parecendo ser homem de Deus, e na verdade sendo instrumento de Satanás. E o diabo é sutil. O diabo a cada dia ele busca um truque mais sutil para enganar o seu povo. Agora é o derradeiro, né? A obra de Jezabel, né? Através de seus ensinos e profecias, a perversa Jezabel induz alguns homens à idolatria e ao adultério. Muita vigilância. Não são poucos os que, sob o manto de uma espiritualidade afetada e caricata, desviam os fiéis a práticas vergonhosas e abomináveis. Cuidado com o rebanho que o Senhor lhe confiou. Zele pela sã doutrina e pelos bons costumes. Jamais permita que o lobo lhe devore as ovelhas, utilizando-se de seu uso. Isso é um divertimento totalmente para os pastores, da última parte, para ter cuidado com o seu rebanho, porque, como diz aqui, não são muitos os falsos profetas para nossos ensinos, com uma caricatura, ou seja, mostrando ser uma coisa que na verdade não é, e aceitando. A gente conhece realmente quando a coisa realmente está de acordo com Deus, quando uma igreja tem doutrina. A igreja que não tem doutrina, não tem rigorosidade, é uma forma realmente diferente do povo do mundo. Uma igreja que é toda liberal, não tem nada para aquela igreja não. A igreja de Cristo, desde o princípio, toda a vida teve doutrina. O servo de Deus, que é fiel, desde o princípio aceita a doutrina e tem, porque a doutrina é a correção para que as pessoas sempre estejam fazendo a vontade de Deus. A igreja que não tem doutrina, que é tudo por outro, pode fazer tudo, realmente ensino que estão com uma caricatura, ou seja, apenas imitando, e na verdade estão sendo ungidos não por Deus pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito mau que é o Satanás. A conclusão: em sua misericórdia, Deus concedeu um tempo de arrependimento a Jezabel e aos que com ela pecaram. Buscaram eles o favor do Senhor? Não temos o desfecho desta história. Apesar de estarmos em plena era da graça, o Deus do Antigo Testamento não mudou. Se ele puniu Acã, não deixou impunes Ananias e Safira. Busquemos, pois, no Deus de amor, a perfeição de nosso amor. Não basta amar mais do que antes, é urgente amar como nunca. Perfeita e integrante. O perfeito e íntegro amor, embora suporte os maus, não pode tolerar o mal. Apesar de amar o pecador, não pode indultar o pecado. Portanto, mesmo errando o pecador, não podemos amar o pecado. Então, cuidado, uma função muito boa é que o povo de Deus tem que ter cuidado para ser sempre conforme a vontade de Deus. Não deixar que o pecado e que os falsos profetas, os falsos ensinadores venham realmente enganar o povo de Deus. Vamos ficar de pé para assim orar e agradecer a Deus por esta oportunidade que nos tem concedido. Irmão Wesley, essa oração. Querido Deus, amado Pai, Pai de infinita bondade, eis que viemos aqui, Senhor, para aprender os seus mandamentos, para aprender esses ensinamentos, Senhor, tão maravilhoso. E que o Senhor, na verdade, Senhor, a cada dia nos dá entendimento, sabedoria em tudo, Senhor.
livros pois que tu és se um coloca Deus diante de querido nós. e Ó protetor. soberano Ele Deus, que a cada da dia sabedoria, está Senhor, debaixo das para tuas nos asas, guiar e trilhar apenas, ó meu Deus, na vareda estreita que Ele nos leva, ó Senhor, caminho da aos verdade e da caminhos justiça. celestiais. Ó Deus eterno, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Amém. dá-nos um de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão.